Olá, queridos! O contexto do salmo de hoje é difícil de ser determinado, pois Davi se viu em situações difíceis em algumas ocasiões, como na corte de Saul, por exemplo, no deserto, sendo perseguido por Saul, e durante a rebelião de seu filho Absalão. Nessas ocasiões, a decisão de Davi foi fugir, por acaso, uma sábia decisão. Porém, ao que parece, durante a crise descrita neste salmo, Davi se recusou a abandonar o seu posto, mas confiou que o Senhor o protegeria. Qualquer que tenha sido a crise, este salmo nos ensina que devemos escolher entre ter medo, ou seja, andar de acordo com o que vemos, ou confiar, ou seja, andar pela fé. Devemos escolher entre ouvir o conselho dos homens ou obedecer à sabedoria que vem do Senhor. Quando a crise surgiu, imediatamente os conselheiros de Davi lhe disseram que ele deveria deixar Jerusalém e buscar refúgio nas montanhas. Aqueles conselheiros estavam andando de acordo com o que podiam ver e avaliando a situação do ponto de vista humano. Afinal, uma conspiração estava em andamento, o que era comum nos palácios no Oriente. No original hebraico, o verbo fugir é usado no plural, de modo que o conselho era que Davi e sua corte fugissem para as montanhas. Na realidade, é certo fugir da tentação, como fez José, mas é errado fugir das responsabilidades. Neemias também foi convidado a fazer isso e se recusou terminantemente. O líder que foge da crise sem necessidade não é um pastor fiel às ovelhas, mas sim um mercenário. Devemos ter cuidado com os conselhos do medo. Ao depositar nossa fé no Senhor, Ele nos protegerá e nos guiará em nossos caminhos. Ao aconselhar Davi a fugir, seus conselheiros tinham boas intenções, mas Davi respondeu com uma certa indignação. Naquele momento específico, o conselho do medo não se sustentava com a posição de confiança que Davi tinha no Senhor. Isso me faz lembrar quando Pedro aconselhou Jesus a não seguir o caminho da cruz. Pedro tinha boas intenções, mas na verdade estava emprestando a boca para o diabo. É importante sermos cuidadosos nos conselhos que damos aos outros. Primeiro, devemos sempre cuidar da nossa vida, de modo que não sejamos intrometidos. Em segundo lugar, podemos estar confiantes demais na nossa própria percepção de uma situação, como aconteceu com os amigos de Jó, mas estarmos completamente equivocados, embora nossa motivação seja boa e correta. Da mesma forma, devemos avaliar os conselhos que recebemos. Às vezes, eles têm uma lógica tão plausível que, se não afirmarmos de uma vez por todas a nossa confiança inabalável no Senhor, acataremos o conselho do medo e nos tornaremos como pássaros tímidos que voam para a montanha sempre que o perigo se apresentar. O versículo 3 diz: "Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?" Toda a sociedade é construída sobre a verdade, e quando a verdade é questionada ou negada, seus fundamentos são enfraquecidos. A pergunta "que poderá fazer o justo?" também pode ser traduzida por "o que o justo está fazendo?" Por vezes, Deus sacode as coisas para que o seu povo se dedique à edificação da igreja, em vez de se concentrar na manutenção dos seus andaimes. Sendo assim, a resposta para a pergunta do versículo 3 é: devemos voltar a lançar os alicerces. Cada nova geração deve providenciar para que os fundamentos da verdade e da justiça permaneçam sólidos. A mensagem de Cristo às igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, deixa claro que as igrejas locais precisam ser examinadas com frequência a fim de determinar se estão de fato se mantendo fiéis ao Senhor. Precisamos orar por uma obra constante de reavivamento do Espírito. No versículo 4, vemos Davi declarando para si mesmo e para os seus conselheiros a sua confiança de que Deus estava no trono, nos céus, vendo tudo o que estava acontecendo, ou seja, Deus estava no controle da situação. É interessante que quando olhamos ao redor, vemos os problemas, mas quando olhamos para o Senhor pela fé, vemos a solução para os nossos problemas. Quando as coisas ao seu redor parecerem sombrias, tente olhar para o alto, é de lá que vem o nosso socorro.
Davi sabia que Deus estava sentado no trono, em seu templo no céu, vendo tudo que o inimigo fazia. Enfim, a situação de Davi era realmente grave. Mas o que significava tudo aquilo para um homem cuja confiança estava somente em Deus? A expressão põe à prova, no versículo 5, dá a ideia de testar metais pelo fogo, mostrando que os olhos de Deus penetram nos corações e nas mentes dos homens. O Senhor prova os justos a fim de fazer aflorar o que há de melhor neles, mas Satanás tenta a fim de fazer aflorar o que há de pior. Quando confiamos no Senhor, em meio às dificuldades da vida, nossas tribulações trabalham a nosso favor e não contra nós. No versículo 6, Davi usa 3 imagens para descrever o destino dos ímpios. Primeiro, ele vê fogo e enxofre descendo sobre eles, semelhante ao que o Senhor enviou sobre Sodoma e Gomorra. Depois, ele vê uma terrível tempestade destruir o inimigo, um vento abrasador como aquele que soprava com frequência no deserto. E a terceira imagem é de uma poção venenosa num cálice. Beber do cálice é uma expressão usada em várias ocasiões na Bíblia para se referir ao julgamento do Senhor. E o que é que Deus tem planejado para o seu povo? No versículo 7, Davi diz que os retos contemplarão a face do Senhor. Isso era tanto um conforto quanto um encorajamento para Davi. Contemplar a face significa ter acesso à pessoa de Deus. Quando Deus vira a sua face, significa rejeição, mas quando Deus nos contempla com prazer, significa que vai nos abençoar. Enfim, quando Davi considera a grandeza de Deus, o cuidado de Deus e a visão de Deus, tudo supera o perigo. Para Davi, confiar em Deus foi o movimento mais seguro de todos. Seus amigos podiam ter boas intenções, mas Davi não seguiu o conselho do medo, preferiu confiar no Senhor e receber o livramento. E no Salmo de amanhã, vamos encontrar Davi se queixando das palavras dissimuladas de seus adversários, mas elogiando a pureza e a preciosidade da palavra de Deus. Então, não perca o nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.